paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, meus irmãos. Nós estamos aqui mais um estudo. Hoje nós vamos procurar entender a respeito de Mical, né? Se ele é de fato Yahshua ou se não é. E você vai ver que pelas escrituras que Yahshua, ele não é Mical. Isso para derrubar mais um ensino errado, irmãos, que tem sido trazido aqui no nosso meio, porque Filadélfia chegou para trazer a verdade e você não ficar mais enganado a respeito de ensinos que distorcem a verdade das Escrituras, porque a própria verdade das Escrituras ela é revelada pelas Escrituras. Nós vamos fazer um invocar agora e vamos estar orando. E eu quero te convidar a participar conosco desse momento tão especial, onde nós nos ligamos diante do nosso Pai e o nosso Pai fala conosco. Vamos juntos? Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Pai, nós estamos aqui para te servir. Usa-nos como um canal de bênção, um canal de libertação. Lança por terra toda mentira e que somente a verdade que provém de Yahshua, o verdadeiro, tem espaço no nosso meio. Que nós não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas que tu possa falar. E nós estamos aqui. Usa-nos, Pai, como um vaso de honra na tua presença. E assim seja feito a vontade do Pai e Yahshua. Amados, essa até pode ser polêmica para alguns, mas como nós temos visto, a gente não pode partir aqui do achômetro e das conjecturas humanas, né? Nós temos que ver o que a palavra diz a respeito. Se realmente Mical é Yahshua. E se a Escritura mostrar que não é, você abandone de vez esse engano, porque você só começa realmente a crescer quando você recebe o alimento certo, e o alimento não adulterado, né? Então vamos abrir a palavra, irmãos. Primeiramente, nós vamos abrir em Lucas 2. Antes de abrir Lucas 2, eu vou abrir agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, só para mostrar para os irmãos que a Escritura não é de particularidade de interpretação, entendeu? A Escritura ela fala por si só, tem que ter um intérprete, né? A palavra fala assim, olha: antes de mais nada, sabei isso, que nenhuma profecia da Escritura resulta em interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito de Yahweh fala pela parte de Yahweh. Então aqui você vê que a Escritura ela fala por si só. Não é eu achar uma coisa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a palavra vai nos mostrar. E hoje a palavra vai nos mostrar quem que é o arcanjo Mical, tá? Em Lucas 2, versículo 4 a 13. Versículo 4 a 3 diz assim, ó: também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada de Belém, para ser da casa da família de Davi, para se inscrever com Miriam, desposada com ele, e que estava grávida. Enquanto lá estavam, completavam-se os dias para o seu parto. Ela deu à luz um filho primogênito, envolveu-se com faixas e reclinou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala.
Na mesma região ali, havia pastores que estavam em campos, que durante as vigílias da noite montavam a guarda do seu rebanho. Um anjo de Ial apareceu-lhe, a glória do mestre envolveu-se em luz, e ficaram todos tomados pelo grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temas, eis que vos anuncio uma grande alegria, que para o teu povo nasceu hoje o Salvador, que é Iausha ou Machia, na cidade de Davi. Isso vos servirá de um sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Ial, dizendo: glória a Ial, no mais altos céus, na paz na terra aos homens que ele ama. Muito bem. Essa passagem já deixa um detalhe aqui para nós, né, irmãos? Iausha tinha nascido. Ele tinha nascido e aparece um anjo ali aos pastores de ovelhas e fala a respeito do nascimento do Salvador. E você percebe que em seguida do anjo aparece um exército, uma multidão celestial. E aqui fala ainda por cima, fala assim, como o exército celestial. Vamos ver? Vamos ler de novo esse pedacinho. Versículo 13. Lucas 2:13 diz assim: e de repente, olha só, de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, viu? Do exército celeste a louvar a Ial. Aqui já está dando a dica para os irmãos. Está falando assim, olha, esse anjo, ele vem acompanhado do seu exército. Percebe, irmão? Esse anjo, ele vem acompanhado do seu exército. Mostrando claramente, irmãos, que Iausha, que nasceu ali na manjedoura, não podia ser o general. Porque aonde o general está, o seu exército o acompanha. Vocês estão entendendo? Então, Iausha acabou de nascer. Ali na manjedoura. E aqui já começa a mostrar o general, que é Mical, ele é o general, é o arcanjo. Não existe mais de um arcanjo, existe só um arcanjo. O arcanjo, ele é o general dos exércitos de Ial, ele é um só. Ele vem anunciando ali o nascimento do Salvador. Ele faz a anunciação do Salvador. O Salvador nasceu para aqueles pastores de ovelha. E quando ele fala isso, aparece o quê? O exército dele, o exército celestial, o exército que o acompanha. Ou seja, aquele anjo ali que apareceu anunciando, aquele anjo é Mical, acompanhado do seu exército. Entendeu, irmãos? A Escritura fala com a gente, conversa, e não precisa ir muito longe. A gente já começou aqui e já vimos que não podia ser Iausha, porque Iausha estava nascendo ali na manjedoura. Compreende isso? E um detalhe, o que esses anjos estavam fazendo? Eles estavam louvando a Ial. Faz um link com Apocalipse 14, que fala como os 144 mil estão diante de Ial, louvando a Ial. Apocalipse 14, 3, se eu não me engano. Vamos abrir Apocalipse 14? Apocalipse 14, vou ler a partir do versículo 1. Tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com ele os 144 mil, que traziam na fronte o nome deles e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de águas, ao rimbombo de um forte trovão.
A voz que ouviu era como um som de citaras, citaristas tocando suas citaras. Cantavam um cântico novo diante do trono e dos viventes e dos anciões. Aqui você já vê que esses aqui que estavam cantando, estavam louvando a Iau, mostrando que é o mesmo daquele exército de Iau lá atrás. Ninguém poderia aprender o cântico, exceto 144 mil que foram resgatados da terra. Esses não se contaminaram com mulheres, são virgens. Esses seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eles foram resgatados dentre os homens como primícias para Iau e para o Cordeiro. Sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Então, amados irmãos, quando nós estamos vendo aqui, está mostrando aqui os 144 mil, eles louvando a Iau, louvando a Iau. Você percebe aqui, ó, o link, olha o link com Lucas. Lucas 2, né? Lucas 2, 13. Anunciação ali aos pastores, falando que tinha nascido o Salvador, Yahushua. Você percebe ali que o anjo que anunciou, logo ele foi, apareceu o seu exército, se manifestou ali o seu exército junto dele. E ali, eles estão o quê? Eles vão fazer o quê? O que o exército vai fazer? No versículo 3 diz assim, e de repente, Lucas 2:13, de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar Iau, louvar Iau. Viu que é um link com 144 mil? Lá na frente, Apocalipse 14. É um link por quê? Porque os 144 mil, eles acompanham Mical. Os 144 mil, eles acompanham Mical. E Mical não é Yahushua. Aqui já deixou claro para nós que não é Yahushua. Entendeu? Mical, nós vamos ver depois o estudo futuro. Mical é um filho de Yahushua. Ele é o filho primogênito de Yahushua. Tá? Agora nós vamos abrir só para os irmãos a gente entender que esse arcanjo, e eu quero deixar claro para os irmãos, não existe muitos arcanjos, existe só um arcanjo. Arcanjo, ele não é uma classe de anjo, ele é simplesmente um general dos anjos. Ele é o primogênito de Yahushua e ele comanda esse exército. Vamos ler então 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, na versão King James. Essa tradução está melhor. A palavra diz assim, ó: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Iau, o próprio mestre descerá dos céus e os mortos em Yahushua ressuscitarão primeiro. Logo, em seguida, nós, os que estivemos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o mestre nos ares, e assim estaremos com Yahushua para sempre. Percebe então agora, com facilidade, irmãos, que existe dois personagens aqui? Primeiro personagem, dada a voz, dada a ordem do arcanjo, trombeta de Iau, dado a ordem do arcanjo, trombeta de Iau, o próprio mestre descerá do céu. Viu? Dada a ordem do arcanjo, trombeta de Iau, o próprio mestre descerá do céu para arrebatar nas nuvens. Nas nuvens. Isso, irmãos, vai ficar claro para você agora. Vai ficar claro quando a gente abre Apocalipse 14, 14. Olha só. Apocalipse 14, 14 ao 16. Diz assim, Apocalipse 14, 14. Depois disso, olhei. Havia uma nuvem branca. Sobre a nuvem, alguém sentado, semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça, e nas suas mãos uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do templo. Aqui, ó, outro anjo. Não é o mesmo que está sentado na nuvem, é outro anjo. Outro anjo. Gritando em voz alta. Ó, presta atenção, gritou. Ele saiu do templo gritando.
Gritando, trombeta, gritando. Nisto, versículo 15. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta ao que estava sentado nas nuvens: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que está sentado nas nuvens lançou então sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Viu aqui, irmãos? O link é exato, exato. Ele está falando aqui de 1 Tessalonicenses, Paulo, ele está falando assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Ele está falando assim, olha, ao soar da trombeta de Ial, que é quem toca, o arcanjo, ele fala, dada a ordem, dada a ordem, dada a ordem do arcanjo, que é a trombeta de Ial, o próprio mestre descerá das nuvens para fazer a colheita, porque a seara da terra amadureceu. Fazendo um link com Apocalipse 14, 14 aqui, irmãos, está falando o quê? Está falando assim, olha, diz assim, depois disso olhei, havia uma nuvem branca, olha aqui, presta atenção, uma nuvem, e sobre a nuvem alguém sentado semelhante ao filho de homem, Ialcha, com uma coroa de ouro e uma foice afiada na mão. Foice, irmão, foice é para colheita, tá? Você usa foice para colheita, Aí ele continua, nisto saiu do templo, outro anjo, gritando, viu aqui? Gritando, como trombeta, gritou, em voz alta ao que está sentado sobre a nuvem. Quem que está sentado sobre a nuvem? Ialcha. Esse anjo que saiu do templo, ele gritou para aquele que está sentado sobre a nuvem, Ialcha, falando assim, lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Aqui, irmãos, está falando do segundo arrebatamento. É o segundo arrebatamento. E aqui ele está mostrando claramente que este que saiu do templo, esse anjo que saiu gritando, ele é a trombeta de Ial. Por isso que ele saiu gritando, ele é a trombeta de Ial. E ele fala o quê? Ele dá ali a ordem. Ele dá a ordem dele mesmo? Não. A ordem de Ial, porque ele estava dentro do templo celestial. Ial falou com ele, vai lá e fala com Ialcha que chegou a hora de colher a terra. Aí ele sai de dentro do templo e ele grita àquele que está assentado na nuvem. Quem? Ialcha. Quem que grita para ele? O arcanjo. O arcanjo gritou com voz de trombeta, dando o quê? A ordem de comando. Lança tua foice e ceifa a terra, porque a seara da terra já amadureceu. Percebe, irmãos? Aqui nós vemos de novo que o arcanjo não é Ialcha, porque é o arcanjo que dá a ordem para Ialcha ceifar. Mas é a ordem dele mesmo? Não, porque ele estava dentro do templo celestial. Ial falou com esse anjo, vai lá e fala com Ialcha, para ele ceifar a terra, porque a seara está madura. Ele foi obedecer, por isso que ele é chamado de trombeta de Ial. Vocês entenderam? Tremendo. Viu aqui, irmãos, que o arcanjo não é Ialcha? O arcanjo que deu a ordem para Ialcha ceifar. Quando você pega em Tessalonicenses, fala assim, arrebatar na nuvem. Viu aqui o link? Aquele que está sentado na nuvem tem uma foice afiada na mão e a coroa de ouro na cabeça. Você percebe aqui, irmãos, o ensino que você aprendeu, que você foi ensinado, que Ialcha é o arcanjo, é errado. Você viu que o ensino que você foi orientado pelo mensageiro de Sardes, que Ialcha é o arcanjo, você aprendeu errado. Mais um ensino errado, irmãos. Mais um ensino errado. Nós estamos tendo que vir agora e consertar todo o ensino errado que o mensageiro de Sardes ensinou para você.
E nós estamos mostrando aqui na palavra, irmão. Dada a voz de comando do arcanjo. Dada a voz de comando do arcanjo, trombeta de Iau. O próprio Iauxa vai fazer a colheita. Não fazia sentido ele mesmo falar, ele mesmo fazer, né? Nunca. Aqui em Apocalipse 14 está mostrando que saiu um anjo gritando. Saiu um anjo gritando do templo. Iauxa está na mais alta nuvem. Iauxa está na mais alta nuvem. Saiu um anjo do templo celestial gritando a Iauxa: lança tua foice, pois a seara da terra está madura. Esse é o arcanjo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que Paulo viu. Ou seja, a voz de comando é a voz do arcanjo dada a Iauxa, para que ele faça a colheita da terra. Por isso que nos dois textos está falando nuvem, 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 entendeu? As conexões para você entender quem é quem. Isso é a linguagem dos sábios. Né? Essa é a linguagem dos sábios. Não adianta eu ficar ensinando, é porque é Iauxa. Aí fala assim, é Iauxa, então prova. Aí quando você pega essa passagem, fala assim, peraí, não é Iauxa. Porque saiu um outro anjo, a palavra deixa claro, saiu outro anjo do templo, saiu um anjo ali do templo. E o Iauxa estava sentado na nuvem. Foi dada a ordem para Iauxa: colhe a seara da terra, porque já amadureceu. Então, irmãos, quando eu ainda uso o termo gritando, para deixar claro, como uma trombeta, entendeu? E ainda a gente faz o link, quando a gente pega, sabe aonde? Que a gente vê lá em Apocalipse, vamos abrir aqui, em Apocalipse capítulo 4, diz assim: depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta. Viu aqui? Não era uma trombeta propriamente dito, era a voz de alguém que falava com ele como de trombeta. Vamos ler de novo? Depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta. Ou seja, é uma voz de alguém. É uma voz de alguém como de trombeta. Viu ali que o anjo, ele gritou? Não era uma trombeta propriamente dito? Por quê? Porque esse anjo, ele é a trombeta de Iau. Ele fala por Iau. Ele saiu de dentro do templo. Ele não está dando a ordem para Iauxa porque ele quer. Não, ele está dando a ordem para Iauxa porque ele foi mandado. E ele saiu de dentro do templo. Quem mandou ele dar a ordem? Iau, que estava ali no templo, ele deu a ordem para o arcanjo falando assim: vai lá e dá a ordem para Iauxa fazer a colheita da terra. É isso, irmãos. Você percebe que não precisa ir muito longe. Nós já vimos ali em Lucas a anunciação do nascimento de Iauxa. Iauxa ia nascer, estava nascendo. Aí aparece o anjo, e aparece o anjo com o seu exército. Ou qual anjo é esse? Mical, com o seu exército. Agora, irmãos, você vai ver aonde? Agora você vai ver em Apocalipse 12. Vamos lá, vamos a Apocalipse 12. Veja bem, isso aqui é importante você entender, que o filho varão, ele vai ser arrebatado primeiro, depois vai ter uma guerra no céu. Primeiro, o filho varão é arrebatado e depois há uma guerra no céu. Vamos ver. Apocalipse 12, versículo 5, fala assim, ó: ela deu à luz um filho varão, ele regerá todas as nações com o cedro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. Você viu que depois do arrebatamento vem, ó. Houve então uma batalha no céu. Mical e seus anjos. Que anjo? Aquele que a gente viu na Anunciação. Viu na Anunciação, lá em Lucas? É aquele anjo que veio anunciar o nascimento do Mashiach, e ele estava acompanhado dos seus anjos. É esse mesmo aqui. Continue, irmão.
Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mostrando que o dragão ali, né, Satanás, tinha seus anjos também. Mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Compreende aqui? Veja bem, o filho varão, ele é arrebatado. E aí que vai haver a guerra no céu. Vai haver a guerra no céu depois que o filho varão for arrebatado. Então, quando nós estamos falando aqui, irmãos, de juntar os 144 mil, esse exército formado pelos 144 mil, como nós já fizemos o estudo no vídeo anterior, nós falamos assim, olha, o exército do céu foi desfalcado. Por quê? Parte desse exército seguiu Lúcifer. Um terço seguiu Lúcifer no céu e eles foram lançados no abismo. Judas capítulo 1, versículo 6. Aqueles anjos que perderam a primazia, perderam a primogenitura. Porque seguiram Lúcifer. Aí você tem um outro grupo que vem aqui à Terra, né? Que é um terço que cai na Terra. Esse terço que cai na Terra seguindo Jesus Emanuel, Macron. Ele é um terço que vem aonde? Esse um terço que vem na terra. Ele segue outro Machia também vai ser exterminados. O exército ficou desfalcado, o exército dos 144 mil ficou desfalcado, porque só ficou fiel a Yahushua 48 mil, então se perdeu 96 mil. Esses 96 mil, eles são substituídos agora pelos filhos de Adão da era de Esmirna. Na era de Esmirna. Se somou agora 96 mil filhos de Adão ao exército celestial, aos exércitos do céu. Nós estamos aqui nessa terra para completar o número desse exército. Qual é o número? Mais 48 para formar 144. 48, que é um terço final que vai manter nele, conforme Zacarias 13. Aí vai somar aos 96 de Esmirna, volta o exército ao número original, número de 144 mil. Agora que o exército vai ser completado, agora eles sobem. E eles sobem para onde? Para poder guerrear contra o dragão e seus anjos, para expulsar esse dragão e seus anjos do céu. É a representação da tomada da terra prometida. Tomada da terra prometida. Tá entendendo? Isso aí é um outro ensino errado dos irmãos, né? Que eles falam que vão subir para casar. E você vê ali que como é que você vai casar com Satanás lá em cima? Não tem. Primeira coisa, conquista a terra prometida. Depois restaura o templo. Exatamente. Depois casa. Então, não é para casar. Primeiro tem que conquistar a terra prometida. Então, vai subir. Primeiro aqui, nós vimos em Apocalipse 12, o filho varão, ele é o quê? Arrebatado. Ele é arrebatado. E aí que se cumpre de Mical. Mical é filho de Yahushua. Mical e o seu exército desceram aqui na terra. Eles desceram aqui na terra, se fizeram homens. Assim como o Pai. Assim como Yahushua. Aí vem o quê? Vem a mensagem selando o exército. Todos que recebem a mensagem de Yahushua, Pai dos 144 mil, está sendo selado. Esse está sendo arregimentado, recrutado para o exército. Recrutado para se completar o número das estrelas, 144 mil. Por quê? 96 de Esmirna, que vão participar da superior ressurreição, e os arrebatados vivos de Filadélfia, que são 48 mil. Vai se formar os 144 mil. Aí, quando soma os 144 mil, o que vai acontecer? Vão para a guerra. Vão guerrear. E Mical
também está aqui. Mical também está na terra, irmãos. Mical também está na terra. Entendeu? Isso a gente pode abrir em Apocalipse 9. Vamos lá, Apocalipse 9. Diz assim: e o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Aqui, denominação ensinou que isso aqui era o quê? Satanás. Ensinou que era Satanás. Nós já vimos em Daniel 12, versículo 3, que fala: aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas. Está em Daniel 12, 3. Ou seja, Satanás conduz alguém à justiça? Não, Nunca. pelo contrário. Nunca. Então, aqui está falando de Satanás? Não, está falando de um anjo. Está falando de uma estrela que caiu na terra. Caiu na terra. E isso você vai entender direitinho quando a gente trouxer a mensagem ao Chapai dos 144 mil. Você vai entender claramente. Ele caiu, e junto com ele caiu o seu exército. Caiu na Porque terra. o exército sempre acompanha ele, né? Sempre acompanha ele. Sempre acompanha ele. Aí, Apocalipse 12 faz um link com Daniel 12. Vamos lá em Daniel 12 agora. Daniel 12, versículo 1. Fala assim, ó. Neste tempo, aí, ó, se você pegar a Bíblia Oxalã, o prólogo dela vai estar assim, ó, o tempo do fim. Olha aí. Aí você pega assim, ó, capítulo 12, versículo 1. Neste tempo, qual tempo? No tempo do fim. Levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais teria havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, neste tempo, o teu povo escapará, isto é, aqueles que se encontram inscritos no livro. Viu? Aqui está falando aqui, inscrito no livro. Aí você já viu no estudo anterior, que Ial, ele conta suas estrelas, 144 mil, e chama cada um pelo nome. Por quê? Está escrito no livro. No livro o nome da estrela, e ele vai chamar cada um pelo seu nome, tá entendendo? Então a estrela que tiver escrita no livro, esse não tem que preocupar, que vai ser arrebatado. E aqui ele está falando o quê? Ele está falando de Mical, que Mical caiu com seu exército aqui na terra, caiu com seu exército aqui na terra. E ele fala aqui, ó, versículo 40, é Daniel... 12, versículo 1. 12, 1, desculpa. Nesse tempo, levantar-se-á, porque nós fomos lá em Apocalipse 9, falando que uma estrela caiu sobre a terra. Lembra disso? Essa estrela. Agora, é um link com Daniel 12, a estrela levanta, ela levanta. Por isso que fala, nesse tempo, levantar-se-á Mical. Levantar aonde? Porque estava caído, irmão. Levantou da onde? Do céu? Não, levantou da terra, porque caiu na terra com seus exércitos. Agora, no final dos tempos, ele levanta Mical com seu exército. Ou seja, foi arrebatado de novo para o céu. É o filho varão. Foi arrebatado de novo para o céu. E subiu, agora subiu para não ter brincadeira. Subiu para não ter brincadeira. Agora é guerra. Agora nós vamos destronar esses principados e potestades que está em Efésios 6. Subiu Mical, foi levantado junto com seu exército, foi arrebatado e agora vai para a guerra e vai vencer e vai lançar Satanás e o seu exército por terra. Assim seria feita a vontade do Pai Ial. Entenderam, irmãos? Então, quando nós estamos vendo isso aqui, que foi ensinado para você lá, é Ialcha é Mical. Não é, irmão. Não é. Já mostramos aqui para você. E como nós já vimos, irmãos, Ialcha, ele tem filhos. Essa é a questão, irmão. Se você não entender isso, se você não entender essa mensagem, você não vai entender nada. Você não vai entender quem que é Mical. Você não vai entender quem que é o exército de Mical. Você não vai entender nada. Vai parar no tempo. Vai ficar parado e vai ficar só falando de Macron, vai ficar falando de vacina, não vai crescer no conhecimento das Escrituras. Então, veja bem, aqui está falando
levantar-se-á, levantou da terra, porque em Apocalipse 9 está falando assim, o quinto anjo tocou a trombeta e viu-se uma estrela que havia caído na terra. No passado, havia caído na terra, ou seja, nós já vimos que estrela é aquele que conduz muitos à justiça, não é Satanás como ensinado na denominação, não, irmão. E lá fala que deu para ele a chave do abismo. Vai dar para Satanás a chave do abismo? Nunca. E quando você vê em Apocalipse capítulo 1, fala que quem tem a chave do abismo? Yahshua. Você vê que Yahshua entrega para este anjo. Que anjo? Mical, a chave do abismo. E ele vai abrir e vai liberar os escorpiões, tá? E os escorpiões é o que Yahshua falou assim, eis que vos dou autoridade contra serpentes e escorpiões. Yahshua está falando de coisas celestiais, ele está falando aqui de demônio, castas de demônio. Yahshua, quando foi liberar os 72, ele deu autoridade a eles para pisar serpentes e escorpiões. Quer dizer, ele deu autoridade para eles subjugar eles, falar assim, ó, vocês estão submissos a mim. Está entendendo? Então, o que ele está falando ali em Apocalipse 9? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído na terra, que ele abriu. Quando ele abriu, o que ele fez? Ele liberou aqueles escorpiões para poder atormentar aqueles que não foram selados por 5 meses. Não é para matar, é para atormentar. Ela faz um link com quem? Com Saul. E Al mandou que o anjo fosse lá abrir o abismo e liberasse aqueles escorpiões para poder fazer o quê? Ou seja, ali está falando de helicóptero, ali está falando de estrela que caiu no posto de petróleo. Não, está falando de coisas celestiais, está falando de coisas espirituais, irmão. Entendeu? Quem é carnal, ele vai fazer a conexão a coisas da carne. E quem é celestial, as coisas celestiais. Ele está falando aqui de coisas celestiais, ele está falando aqui de demônio que aflige a alma do ser humano, como aconteceu com Saul, que era atormentado por um espírito maligno que foi enviado da parte de Yahweh para atormentá-lo. Por quê? Porque ele não cuidou do espírito de Yahweh que foi enviado para ele, foi desobediente e por isso perdeu o espírito de Yahweh no lugar. Foi enviado um espírito maligno para atormentá-lo. E quando você ouve que Davi que vinha louvar, né? Davi é uma representação ali dos 144 mil que louvava Yahweh. E ali era o único momento que Saul tinha paz. Né? Então, irmãos, quando nós estamos vendo toda essa mensagem, entendeu? É uma mensagem assim, que eu falo assim com os irmãos. Irmãos, sai de Sardes. Sai da mensagem de Sardes. Sardes está ensinando tudo errado. E começou bem, como Saul, começou bem. Trouxe os nomes verdadeiros, e os nomes verdadeiros são esses mesmo. Trouxe uma mensagem ali certa, começou bem, mas não acaba bem, irmãos. Por quê? Porque se exalta o seu coração e com isso começa a fazer aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. E você percebe que estes que seguem o Saul vão para a tribulação e ainda vão ser atormentados por um espírito maligno da parte de Yahweh. Vão ser atormentados. Isso é muito sério. É muito sério. E você está seguindo homens. Não está seguindo a palavra, está seguindo homens, entendeu? Você tem que seguir, irmãos, a palavra de Yahweh, tá? Você viu que ali o arcanjo, ele é a trombeta de Yahweh. E ele caiu na terra junto com o seu exército. E ele está anunciando a verdade junto com o seu exército. Ele está selando os 144 mil. É uma mensagem de um alimento muito sólido, mas você tem que saber, mais cedo ou mais tarde, você tem que saber que Mical não é Yahshua. Mical não é Yahshua.
e nós mostramos aqui na palavra para você. Eu quero que você volte para fazer o estudo novamente, confrontar 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, com também Apocalipse 14, né? Que nós vemos ali aquele que está sentado na nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que é Yahshua com a coroa de ouro na cabeça, e sai o anjo de dentro do templo e dá a ordem para ele, gritando em alta voz: lança a foice, porque a seara da terra já amadureceu. E mostrando que ali é o segundo arrebatamento. E, irmãos, como eu falei com vocês, nós vamos aos poucos, tá? Nós vamos trazer o alimento aos poucos, para que você consiga suportar, para que você consiga digerir, tá? O alimento. Nós não vamos aprofundar demais, por quê? Porque eu sei que o alimento tem que ser devagar, para que você, na medida que você for crescendo, os irmãos forem crescendo, a gente vai trazendo um alimento mais sólido. Mas nesse momento eu quero deixar para vocês somente com poucas passagens, você vê claramente que Mical não é Yahshua. Mical é o primogênito de Yahshua. Se você não entender que Yahshua tem filhos, você não vai entender as escrituras. Só vai entender na tribulação. Você vê ali que Yahshua é rei. E Mical é um príncipe, um dos primeiros príncipes, entendeu? Nossa. Se ele é príncipe, é porque ele é filho do rei. Ele não é o próprio rei. Exatamente, é um dos primeiros príncipes, filhos de Yahshua, entendeu? Então, vamos devagarzinho, né, irmão? Porque os irmãos, assim, para que eles consigam suportar o alimento, mas nós temos que, eu peço a você que volte ao estudo e faça pelo menos 2, 3 vezes e tira totalmente esse conceito errado que o mensageiro de Sardes trouxe para você. Que chegou a Filadélfia, chegou agora para trazer a verdade e para jogar por terra tudo aquilo de errado, de mentira que você aprendeu. E eu espero que você escolha e tome a decisão certa, para que você depois não fique arrependido e debaixo de sofrimento. Tá certo? Nós vamos encerrar, né, irmão? Nós vamos concluir aqui esse vídeo e fica um alerta para você. Ajunte a nós a Filadélfia, que é a representação de Davi. Ajunte-se a nós, tá, irmãos? Por quê? Porque ficar seguindo Saul, que também tinha recebido a unção, e quando você percebe em Apocalipse capítulo 3 ali, fala de Sardes, fala assim: isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Al, mostrando claramente ao anjo, foi dado ao anjo 7 espíritos de Al, mas ele não reteve. Como também foi dado para Saul, foi dado ali o espírito, a unção ali, e ele profetizou, e ele foi instrumento ali nas mãos de Ial, mas ele não reteve o espírito por causa da desobediência, e com isso o espírito de Ial saiu dele, entendeu? E com isso começou a ensinar coisa errada, fora do contexto, fora da interpretação. Se engrandeceu, não criou anciãos. Por quê? Porque ali e na era de Sardes você percebe que não tem anciãos. Só ele fala, só ele ensina, só ele entendeu? sabe. Só ele sabe, só ele que tem a revelação, só ele que é o mensageiro, né? Então, diferente de Filadélfia. Filadélfia você já vê que é um exército. É um exército. E o exército ali tem os anciãos, né? Aqueles que conduzem no ensino correto. E eles são unânimes, né? Unânimes. É muito diferente, irmão. Então, como eu falo com os irmãos, só não quer enxergar quem tampou os olhos. Só não quer ouvir aquele que tampou o ouvido, tá? Então nós vamos concluir esse estudo e convidar você também a assistir os demais vídeos, né? Para que você possa também crescer em graça e conhecimento e alcançar a estatura do perfeito varão. Também vamos colocar aqui o link, né, do Telegram, para que você possa pegar ainda alimentos mais sólidos ainda,
que já tem sido ministrado em nossas reuniões aqui em Belo Horizonte. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Vamos concluir aqui dando gratidão a Yahshua, gratidão a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Agradeço a paciência dos irmãos e espero vocês no próximo estudo. Assim conforme a vontade do nosso Pai Yahshua. A paz de Yahshua, irmãos. Até breve. Até lá. Oh